Bom, e para comentar o colapso no sistema de saúde, também o avanço da doença pelo país, que a gente está mostrando, detalhando, tintim por tintim para você aqui no Live CNN. A gente vai conversar agora com o infectologista e também pesquisador da Fiocruz, Dr. Júlio Croda, que volta mais uma vez ao Live para a gente falar desse momento tão preocupante no nosso país. Dr. Júlio, bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar com vocês aí, tirando as dúvidas, respondendo as perguntas. Ô, Júlio, uma dúvida comum. A gente está falando em superlotação de leitos de UTI. Até um tempo atrás, nós víamos muitos hospitais de campanha. Está explicando para as pessoas que grande parte deles não tinha leito de UTI, era leito de enfermaria. Mas nesse momento, é hora de retomar também os hospitais de campanha? Qual a efetividade de termos hospitais de campanha nesse momento em que os pacientes estão num estado mais grave ainda? O que a gente precisa é de leitos de UTI. Se a gente pegar a ocupação de enfermaria, ela não tem capacidade de resposta, né? O grande problema são os leitos de terapia intensiva que a gente não consegue abrir com o hospital de campanha. A gente já teve essa experiência, o que a gente viu foi um superfaturamento desses hospitais sem uma efetiva resposta adequada em termos de número de leitos de terapia intensiva. Essa experiência, o próprio CONAS já orientou em relação a isso, que é melhor abrir novos leitos em serviços que já existem do que abrir hospital de campanha, porque geralmente eles não conseguem suprir essa necessidade de leitos de terapia intensiva. Doutor Júlio, a gente chega hoje ao pior momento da pandemia, com recordes de mortos em todo o país, no estado de São Paulo, que é o epicentro, né, da doença aqui no Brasil. Por que chegamos a esse ponto agora, depois de um ano aí praticamente da pandemia? 3 fatores principais, né? Nós deixamos de adotar as medidas preventivas, uma baixa adesão associada a uma aglomeração que aconteceu no Carnaval, e todo momento depois de uma grande aglomeração e viagens você tem um aumento de casos. Foi assim depois das eleições, foi assim depois das festas de final de ano e está sendo após o Carnaval também, infelizmente. Então, primeiro, medidas individuais, aglomerações favoreceram esse aumento no número de casos, ou seja, a transmissão. Segundo, nós temos uma variante que é mais transmissível, já se espalhou pelo Brasil todo. Então, portanto, as medidas de prevenção que nós vínhamos adotando já não são efetivas para essa nova variante. E terceiro, nossa campanha de vacinação está muito lenta. Então, a velocidade de crescimento do número de casos e a necessidade de internação, ela está muito mais rápida do que o nosso ritmo de vacinação, principalmente nos idosos, que são 80% das pessoas admitidas em hospitais em leitos de terapia intensiva. O CONAS, que reúne todos os secretários de saúde do país, defendeu um toque de recolher, um lockdown em todo o Brasil. O que o senhor acha dessa medida? Ela é necessária, de fato? Ela é necessária no momento que a gente tem a maioria dos estados com mais de 80% de ocupação de leitos de terapia intensiva. É bom, a gente deveria ter uma orientação do próprio Ministério da Saúde. Isso poderia ser feito de forma mais direcionada, principalmente no monitoramento dessa capacidade de oferta e da taxa na velocidade de crescimento do número de casos. Se você tem uma previsão de esgotamento do serviço de saúde, isso é fácil de ser feito e monitorado pelo Ministério da Saúde em 2 semanas, a recomendação que tem que ser dada para uma determinada região de saúde que atende uma população em termos de leitos de terapia intensiva, infelizmente, as medidas mais restritivas, que é o lockdown, porque você só vai ter impacto em relação às medidas mais restritivas após 2 semanas. Então, se você já tem 80% de ocupação e já tem uma previsão que em 2 semanas você vai colapsar, por que você vai esperar o colapso acontecer, sabendo que sua velocidade em 2 semanas já vai ser importante e você já vai atingir essa capacidade. Então, a gente tem que adotar medidas antes do colapso. A gente não pode esperar, como o Rio Grande do Sul aconteceu, 99% de ocupação, 100% de ocupação, Santa Catarina, Goiás, Rondônia, Acre, tudo com mais de 90% de taxa de ocupação. A gente sabe que a gente tem como medir a velocidade de novos casos, velocidade de novas internações, e a gente não pode se furtar de medidas mais restritivas aguardando um colapso para adotar essas medidas, porque o sofrimento vai ser maior, assim como aconteceu em Manaus. Se lembra que Manaus entrou em colapso logo após o Réveillon, e aí foi adotadas as medidas restritivas, mas muita gente morreu ainda em janeiro, sem oxigênio, sem leitos,
na cidade de Manaus, porque o impacto só veio agora, na metade de fevereiro, com a redução do número de casos e de internações. A gente vai voltar a conversar com o Dr. Júlio Croda. Doutor, então, aproveitando essa informação da nossa repórter, a Tainá Falcão, aqui em São Paulo, essas medidas restritivas devem aumentar em todo o estado de São Paulo, mas como a Tainá bem pontuou aí, eles descartam o lockdown. O senhor acha que essas medidas mais restritivas têm dado algum tipo, um efeito, um resultado efetivo, ou precisaria ter uma restrição mais rígida, como um lockdown? Tudo depende da velocidade, né, de novos casos e internação. Eventualmente, colocar todo o estado em fase vermelha pode, de alguma forma, diminuir essa velocidade. Mas é muito arriscado, né? Se lembra os indicadores que a gente sempre comenta. São Paulo está com uma taxa de ocupação de 75%, talvez seja a sua maior taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, com um toque de recolher às 23 horas, poderia ser mais restritivo, né? Inclusive, o Centro de Contingência recomendou, né? Teve essa discussão de um toque de recolher mais restritivo, 22, 20 horas na fase vermelha, e a gente sabe, né, que quanto menos restritivo essas medidas, menor vai ser o impacto a curto prazo. E se a gente não tiver o impacto nos próximos 15 dias em relação à fase vermelha, a gente sabe que vai aumentar a ocupação em UTI e a gente vai ter que ir para um momento mais restritivo, que seria essa discussão de uma nova faixa, uma faixa roxa, o dito lockdown, porque mesmo em fase vermelha você vai ter um crescimento, porque não foi suficiente para conter principalmente a transmissão de uma nova variante, que tem poder de contaminação maior e, portanto, maior necessidade de leitos hospitalares. O que a gente adotou no passado pode ser que não seja efetivo nesse momento para a contenção da transmissão, e o governo de São Paulo está adotando essa opção. Vamos ver se vai dar certo. Daqui a 15 dias a gente vai saber. O senhor vê luz no fim do túnel? Só com a vacina. E a gente está muito lento na velocidade de vacinação. Enquanto a gente não vacinar todos os nossos idosos, e isso vai acontecer só a partir do meio de março e no mês de abril, né? A gente não conseguiu chegar ainda na faixa etária de 60 anos, é que a gente vai ter alguma folga no nosso sistema de saúde, principalmente em leitos de terapia intensiva, para a gente enxergar uma luz do fim do túnel. A luz do fim do túnel se chama vacina, e até o momento nós não temos vacina suficiente para que haja uma redução, uma inflexão na taxa de contágio, no número de casos crescentes e na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva. E mesmo vacinando, é necessário continuar com as medidas restritivas? Tudo depende de como vai se comportar e dessa velocidade de vacinação. Por exemplo, se a gente hoje tivesse vacinado toda a nossa população acima de 60 anos, daqui a 14 dias, essa população estaria protegida e a gente poderia começar a observar um impacto na redução de casos e da taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva. Ou seja, do meio para o final de março, nós observaríamos uma diminuição dessa velocidade. Isso está acontecendo parcialmente em Manaus. Após as medidas restritivas de janeiro, que foram instituídas, né, bastante severas, e com ampliação da vacinação, Manaus já está vacinando até 65 anos, houve uma redução de número de casos, a média móvel de óbitos em Manaus e em todo o Amazonas está em queda e a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva está em 85%, no contexto da nova variante. Então, a gente sabe o que tem que ser feito. Nós vivenciamos recentemente o caos de Manaus. Será que a gente vai repetir tudo que a gente aprendeu com Manaus novamente em outras cidades, os mesmos erros, né? Isso é um ponto de reflexão importante, principalmente para os gestores. A gente já sabe o que é necessário fazer para a contenção da doença e nós tivemos uma experiência recente em Manaus que sugere o que deve ser feito para essa contenção. Tá certo, a gente conversou com o Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor, muito obrigada, sempre bom falar com você, ter os seus esclarecimentos e até uma próxima. Até uma próxima, para estar com vocês aí da CNN.